Paz do Senhor Jesus a todos que estão aí e vão tirar um tempinho aí para ouvir esse vídeo, essa exposição da Palavra de Deus. Esse aqui é o 9º vídeo que eu estou gravando, a 9ª mensagem dentro do Evangelho que escreveu Marcos. Nós escrevemos 7 mensagens no capítulo 1, começando no capítulo 2, o último vídeo, o 8º, nós falamos Marcos capítulo 2, verso 1, verso 12, onde Jesus ali perdoou, curou um paralítico que foi levado até ele, de uma maneira, com uma certa dificuldade, entrou pelo telhado da casa e abaixou o paralítico junto a Jesus, e Jesus ali perdoou, curou, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas aí, esse vídeo eu queria falar então a partir do verso 13 do 2º capítulo de Marcos, onde diz assim, capítulo 2, Marcos 13: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele, Jesus, os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Este é o texto. Nós sabemos que Jesus, aqui em outro vídeo nós colocamos isso, já tinha chamado para seguir a ele, lá no capítulo 1, que nós gravamos o vídeo, no verso 16, ali diz que ele chamou Simão e André, eram irmãos, Simão, Pedro e André, que eram pescadores, estavam ali pescando, e Jesus falou com eles, e eles então deixaram logo a rede e seguiram a Jesus. Jesus disse: Vinde após mim, eu farei de que sejais pescadores de homens, pescadores de almas, para o reino de Deus. E também depois ele passou mais adiante e viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram irmãos também. Também estavam consertando as redes, naturalmente eram pescadores também, estavam ali ajudando seu pai. Era o Zebedeu, o pai deles. E logo chamou, e eles, deixando seu pai, junto com seus trabalhadores, seu pai que estavam ali, foram após Jesus. Então era Jesus, esses 4 primeiros apóstolos, chamados apóstolos, discípulos: Pedro, Simão, André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos. E nós sabemos que eram 12, foram 12 os apóstolos, primeiramente chamados ali por Jesus. Mas aqui só tinha 4. Então agora aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos o quê? Que Jesus passou ali, ele estava no mar, próximo, ou melhor, ele estava na casa onde ele curou aquele paralítico, que foi levado, ele estava ali, provavelmente na casa de Pedro, ali em Cafarnaum. E ele ali ensinava a multidão que estava ali. Foi levado a ele, como eu disse, um paralítico, trazido por 4. E a dificuldade era grande porque tinha muita gente ali em volta da casa, mas eles deram um jeitinho e fizeram com que o paralítico fosse à presença de Jesus por cima, pelo telhado. E Jesus fez um grande milagre ali, curando aquele homem, que era paralítico, mas também o principal, que é perdoando os seus pecados. Foi questionado por ele ter dito isso, que perdoados estão os seus pecados, porque as pessoas ainda não criam, que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que veio à Terra para isso mesmo, para perdoar os pecados. Então as pessoas começaram a razoar, a questionar, e Jesus, percebendo isso, ele então, para testificar que ele tinha poder na terra para perdoar pecados, ele fez com que aquele paralítico andasse. E as pessoas, vendo aquele grande milagre, glorificavam
a Deus. Jesus fazia os milagres justamente para isso, né? Para dar essa convicção às pessoas que ele era o Messias. Né? Ele não fazia para sua glória, para se glorificar, ainda que ele poderia, né? Porque ele era Deus, né? Mas ele fazia isso para dar glória a Deus, né? E saber que ele é, né, o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido por Deus, o cumprimento da palavra que ele mesmo estava ensinando ali, né, mostrando. Mas muitas vezes as palavras, né, que a gente fala, parece que não, né, a pessoa precisa ver milagres, principalmente os judeus, né? Eles gostavam muito de sinais, né, de ver sinais. Então Jesus fazia os sinais aí para testificar, para que eles pudessem crer e glorificar a Deus e assim serem salvos. Né? Essa é a razão maior, vamos dizer assim, da vinda de Jesus e do que Jesus fazia, os milagres. E não era para a glória de Deus e para as pessoas poderem crer. Né? Mas ali, Jesus então estava na casa, ele fez aquele grande milagre e a palavra vai dizer que ele saiu para o mar. Saiu da casa e foi para o mar, né? Próximo ao mar da Galileia, já que Cafarnaum era uma cidade marítima, né? Estava à beira-mar, era o mar da Galileia, que na verdade, né, é chamado de mar, né? Mas é um grande lago, mas Jesus passava por ali. E passando, né, ele próximo ali de uma alfândega. Alfândega o que é? Alfândega é como se fosse um lugar que se recolhia impostos, né? Geralmente colocados em fronteiras, né, de cidades, países, e as pessoas para entrar, para transportar suas mercadorias, pagavam-se imposto ali. E a palavra diz que ele estava ali na alfândega, esse Levi, e Jesus olhando a ele viu, falou para ele, segue-me, e ele levantou e seguiu. Então veja, irmãos, que na verdade não precisa muita coisa, né, para a pessoa seguir a Jesus. O que precisa é um operar de Deus na vida da pessoa. Jesus naturalmente olhando, vendo, né, Mateus ali, um escolhido, um homem que digno, né? Não digo digno, mas um homem carente, né, da misericórdia de Deus, mas ele viu alguma coisa ali em Mateus e Levi que levou ele a fazer esse convite, né, para que Mateus, Levi, aqui no caso, está falando de Levi, ele o seguisse. Né? E a gente vê que não aparece aqui questionamento da parte de Levi, ele simplesmente diz a palavra que ele levantou-se e o seguiu. É assim, né? Jesus, quando opera em nossa vida, muitas vezes, né, é nas pequenas coisas. Jesus, quando tem um chamado na nossa vida, ele chama e aquele que tem mesmo não fica questionando, né? Questionando, perguntando, simplesmente levanta e segue Jesus. Né? Mas continuando no verso 15, diz assim que ele estando sentado aí, foi lá na casa de Levi, né, entrou lá com ele, sentou-se à mesa e juntamente com Jesus, tinha muitos pecadores, né? Publicanos, quem eram os publicanos? Eram os judeus que trabalhavam para Roma, cobravam impostos, provavelmente Levi seria um deles, né? E era judeu, mas trabalhava para o Império Romano, já que o Império Romano dominava ali naquela ocasião, né? E cobrava impostos. E as pessoas que pagavam os impostos, né, para essas pessoas, que eram chamadas de publicanos, que eram judeus, mas trabalhavam para Roma, eram tidos como pecadores, pessoas, né, traidoras do povo judeu, porque as pessoas não gostavam dele, porque afinal de contas eles cobravam impostos. E muitos deles cobravam além, né, do que aquilo que era permitido, né, que era mandado pelo Império Romano, né, que subjugava ali a nação, e eles tinham que pagar impostos, mas muitas vezes esses publicanos eles cobravam além, né? Tem alguma coisa parecida, né? Com os dias de hoje, né? Então às vezes os publicanos eram odiados muitas vezes porque eles cobravam além. Uma propina. Cobravam alguma coisa a mais do que era mandado, né? E hoje em dia a gente vê essas coisas também, né? Acontecendo aí, a gente está vendo aí na Lava Jato e outras coisas aí que acontecem. A corrupção, a coisa, mas já, né, acontecia
naquele tempo. E os escribas e os fariseus, que eram os religiosos, os doutores da lei, que se achavam corretos, que eram pessoas honestas, pessoas tidas como pessoas do bem, né? Pessoas religiosas, pessoas que conheciam a lei de Deus, que andavam na lei de Deus, ensinavam, né, as coisas de Deus. E eles se orgulhavam muitas vezes disso, né? E rebaixavam os outros que não eram fariseus. Fariseu quer dizer separado, apartado, né? Então eles se julgavam assim, vamos dizer, superiores, né? De alguma forma, por serem fariseus, publicanos, fariseus e escribas da lei, né? E muitas vezes subjugavam os pecadores que não eram fariseus, que não eram da religião deles, né? Não eram do entendimento deles, e assim até hoje, né? Muitas vezes olham em religiões que chamam para si a religião verdadeira, achando que a religião deles, se você não estiver na religião dele, você não é salvo, você não é de Deus. E eu sempre estou falando aqui, né? Que quem salva é Cristo Jesus. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Não é na religião A, religião B, religião C. Né? Pessoas muitas vezes ficam firmadas, né, nas suas religiosidades, como o fariseu, o escriba, né? Era firmado no judaísmo, né? Ortodoxo. Né? Eles seguiam rigorosamente a lei, até colocavam coisas acima do que aquilo que Deus ordenou. Né? Eram coisas assim que eles faziam e sempre julgavam os outros também, que não faziam. Né? E aqui não foi diferente. Os escribas e fariseus vendo Jesus ali comendo, né, com os publicanos, pecadores, pessoas que não eram, né, tidas como pessoas da religião deles e tal, eles fizeram assim, por que come perguntaram para os discípulos, né, de Jesus, por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Né, fizeram essa pergunta. Jesus, naturalmente, ali, ele ouviu, a palavra, verso 17 diz, Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus, irmãos, ele veio para os pecadores, né? Aqueles que são tidos como pecadores, reconhecem que são pecadores. Mas, na verdade, Jesus veio para todo mundo, porque a palavra vai dizer que não tem quem peque, quem não peque, né? Todos nós somos pecadores. Então, o problema é que as pessoas muitas vezes não reconhecem isso. Né? Esses fariseus, esses escribas aqui, eles se achavam justos, eles se achavam já no céu, né? E não necessitavam, né, de Jesus, porque eles se consideravam sãos, né? Sãos aqui no sentido de sem pecado, né? Sem pecado espiritual, eles eram justos, santos, né? E separados, fariseus, homens de Deus, né? E aí eles julgavam os outros. Jesus falou, olha, eu não vim chamar vocês não, porque vocês não necessitam, vocês já estão bem, né? Vocês não necessitam de médico, eu vim chamar os pecadores. Agora entendamos, irmãos, existe uma escrita, né, um escrito paralelo a esse de Mateus. É a mesma coisa, né? Jesus passando ali, viu na alfândega o homem, só que aqui troca o nome de Levi por Mateus. Mateus e Levi eram a mesma pessoa, questão só de tradução, o nome, mas Mateus e Levi são as mesmas pessoas. E é o mesmo caso, ele passou ali, disse que pediu para seguir, entrou na casa de Mateus, e as pessoas sentaram ali, pecadores, ali estavam, fizeram essa mesma pergunta, né? Por que come o vosso mestre, ou come ele, com os publicanos e pecadores? Perguntaram para os discípulos de Jesus que estavam seguindo ali. Mas Jesus, né, os discípulos puderam certo, ficaram até meio sem jeito ali, né? Porque Jesus realmente estava no meio de pecadores, publicanos. E eles não puderam assim muito entender e responder, mas Jesus estava ali, né, irmão? Muitas vezes nós não sabemos como responder, mas Jesus responde para nós. Aí Jesus estava ali, ouviu, falou para ele assim, ide, porém, e aprendei. Ou melhor, antes no 12. Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médicos, são os macinhos doentes. Ide, vão vocês. Porém, e aprende uma coisa, o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque na palavra está dizendo isso, né? Que Deus quer misericórdia. Né?
com os pecadores e não sacrifício. Pessoas se sacrificavam, faziam grandes rituais religiosos, né? Achando que com isso eram justos. Né? Mas o que Deus quer, irmão, é misericórdia. Né? Tem misericórdia com aquele que erra, porque todo mundo erra. Quem não erra? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, não é verdade? Mas as pessoas julgam, em vez de ajudar, em vez de ter misericórdia com aquele pecador, com aquela pessoa que está falhando, tentar trazer ele de volta para o caminho do Senhor, né? Mas não fica exigindo, falando, né? Fazem sacrifício e eles se acham por esse sacrifício que eles. O sacrifício perfeito para a nossa salvação é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o sacrifício, né, maior feito pelo próprio Deus em nosso favor. Né? Então agora Deus quer de nós a misericórdia. Mas observe uma coisa, as pessoas muitas vezes usam aquele texto para permanecer nos seus pecados. Veja bem, nós estamos doentes, somos pecadores, Jesus veio chamar nós para a sua presença. Veio trazer, como chamou lá, chamou Mateus, chamou Tiago, chamou Pedro, chamou as pessoas, não eram pecadores, eram homens comuns, não tinha nada de. Jesus não chamou fariseu, não chamou religiosos, chamou pescador, chamou esse que trabalhava na alfândega, estava na alfândega, enfim. Aí ele diz assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os pecadores, mas todos nós somos. Mas uma vez que nós recebemos o chamado de Jesus, pela sua palavra, pelo Evangelho, pela fé que uma vez é dada a nós, então nós vamos até Jesus, ele paga os nossos pecados, mas diante de um arrependimento da nossa parte. Então nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores, falhos, tá certo? Nos prostramos diante de Jesus, confessamos os nossos pecados, deixamos a vida de pecado, não é que nós não vamos pecar mais, mas aqueles pecados, aquela vida de pecado que a gente vivia, droga, bebedice, prostituição, mentirada, aquelas coisas tudo que a gente fazia, a gente não pode fazer mais. Certo? Por quê? Porque senão se você não deixar essas coisas, você não mostra um arrependimento. E aí como é que Deus vai operar na sua vida se você não continua fazendo as coisas erradas? Então chamou, certo? As pessoas deixaram as coisas deste mundo, deixaram e passaram a seguir Jesus, e agora é a mesma coisa com nós. Nós temos que deixar as coisas erradas. Ah, mas ele não estava fazendo nada, era pecador, era pescador, o outro trabalhava na alfândega, mas tinha pecado. Não é igual nós. Um é motorista, outro é cozinheiro, outro é comerciante, outro enfim, todo mundo tem a sua profissão, mas todos somos pecadores. Né? Então agora, às vezes um emprego que nós temos não é um emprego correto, não é um emprego bom, que glorifica o nome do Senhor. Né? Por exemplo, tem gente que é traficante de droga e acha que ganha dinheiro com isso e acha que isso é de Deus. Tem gente, eu por exemplo, eu tinha bar, vendia pinga, cerveja, deixava as pessoas bêbadas, ganhava dinheiro com a desgraça dos outros. Né? Eu vou continuar fazendo isso? Não. Certo? Eu tenho que deixar as coisas erradas que eu fazia e agora arrepender e passar a andar com Jesus. Certo? Esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Ele veio chamar os pecadores, não os justos, para o arrependimento. Então Mateus lá completa bem aqui o que Marcos, porventura, né, porque entendamos, são 4 escritos, homens, né, então as pessoas escrevem, né, de acordo com a revelação de Deus, tudo revelado por Deus, mas escreve, mas isso não é uma contradição. Os evangelhos eles se completam. Uma palavrinha que falta aqui, completa lá. Então, na verdade, não há uma contradição, há uma harmonia, né, nos evangelhos. Tá certo? Então, às vezes o que não está bem explícito, não está bem explicado aqui, você olha lá em Mateus, lá já tem a palavra, chamou os pecadores para o arrependimento, o que não é falado aqui em Marcos, mas colocando lado a lado, né, esses evangelhos a gente vai juntando e vai tendo uma ideia uma revelação mais completa da palavra. Tá bem? Então esse é mais um vídeo, né? Mais um vídeo colocado aí, gravado, vai ser lançado aí pela misericórdia de Deus. É o 9º vídeo, o 2º vídeo no capítulo 2 de Marcos, né? A proposta aqui que eu coloquei diante de Deus é
se assim Deus permitir, eu gravar todo o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo aqui, expondo aqui o que está escrito na palavra. Né? Não temos aqui, e trazendo o entendimento daquilo que Deus revela para a nossa vida. Né? Então aqui seria o Mateus ou Levi, seria o quinto, né? Primeiro chamou 4, já estava andando com Jesus. Né? Era Pedro, que chamava Simão, André, Tiago e João, agora Mateus ou Levi. Aí também andando com Jesus. Né? Salvos, retirados do mundo, de pecado, da vida errada, e agora para ter uma vida com Jesus. Salvos em Cristo Jesus, pela fé em Jesus. É isso que Jesus veio fazer. Né? Ele veio nos chamar. Né? Esse vídeo que eu estou gravando aqui, eu estou chamando você. Se você ainda não, se você é justo, se você se considera justo, né, conforme esses escribas, esses fariseus aqui, religiosos, se você está convicto disso, amém, irmão. Você fica, né, na sua posição aí, como esses fariseus, esses escribas aqui, religiosos. Né? Porque Jesus não veio para os justos. Se você se acha justo, se você se acha correto, sem pecado, né, não necessita de Jesus, você, né, fica na sua, tá certo? Agora, se você é pecador, como esses aqui, né, Levi, né, esses que estavam sentados à mesa com Jesus, Pedro, Tiago, João, né, André, tá certo? Pecadores, homens falhos, né, cheios de pecados, receba aí o chamado de Jesus para a sua vida, né, através desse vídeo, dessa palavra. Deixa aí a sua vida de pecado, se arrependa, né, daquilo que todos nós somos pecadores, não existe ninguém justo. A palavra vai dizer que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Né? Então essa ideia que muitas religiões colocam, pessoas até no céu, né? A pessoa vem aqui, faz o bem aqui, né? Tem uma vida correta, relativamente correta, mas a Bíblia vai dizer que mesmo esses, né, que são considerados aí por algumas religiões santas, já estão no céu, intercedem de alguma maneira por nós aqui na terra, né? Também está fora da palavra, não existe isso, né? Todos nós estamos aguardando a vinda de Cristo para então estar na glória com Ele. Mas, isso aí é um outro ensinamento, mas não existe isso. Todos pecaram, não há justo na terra por si mesmo, por nós mesmos. Tá certo? Todos pecaram, se fizeram, a palavra de Deus, se fizeram inúteis. Todos. Tá certo? Nós somos inúteis diante de Deus. Não tem o que nós façamos que possa dizer, né, que nós temos direito a estar no céu um dia e ser adorado, ser glorificado. Nós estamos aqui, irmão, para reconhecer que somos pecadores, somos falhos, pó, cinza, barro, certo? Deus é justo e Ele vai condenar nós, né, por causa dos nossos pecados. E só tem uma saída. Só tem uma saída para a nossa vida. Para não sermos condenados com o mundo, para não sermos condenados com as pessoas que não querem Jesus. É receber e seguir Jesus. Como fez aqui esses que receberam ali, né, naquela ocasião. E muitos outros que não cita aqui na Bíblia, né, mas que certamente seguiam a Jesus, deixando a vida de pecado, recebendo os ensinamentos. Veja que Jesus, ele ensinava. Diz aqui, tornou a sair para o mar, verso 13. Toda a multidão, era uma multidão que seguia, ia ter com Jesus e Jesus os ensinava. Ensinava o quê? A palavra de Deus. Né? No caso aqui, o Antigo Testamento, os profetas, o Salmo, que também revelava, que falava dele, do Messias que havia de vir, que era ele, que estava ali, na frente daquelas pessoas. Hoje nós já temos uma revelação mais completa, né, a respeito de Deus e a respeito de Jesus do que aqueles, não é? Aqueles só tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Antigo, temos os Evangelhos, as cartas, o Apocalipse, enfim, temos toda a chamada Nova Aliança. Amém, irmãos? Que nós possamos receber o Senhor Jesus. Né? Jesus está chamando você através deste vídeo, né,
Não sou eu não quero que você venha na minha religião ou a minha igreja. Se você quiser vir, eu tenho um lugar que eu congrego. Vai ser uma alegria receber você. Né? Para estar conosco, em comunhão conosco, adorando, glorificando o Senhor nosso Deus. Vai ser uma alegria. Né? Eu estou aqui à disposição. Mas a minha intenção com esses vídeos de gravar e postar nas redes sociais não é trazer você para a minha religião ou para a minha igreja. É mostrar, através da palavra de Deus, a necessidade que todos nós temos de reconhecer que somos pecadores, injustos, merecedores da ira de Deus, né? E reconhecer isso diante de Deus, né? Arrepender, receber o Senhor Jesus como único, ele não tem outro, né? Ele é o único, porque foi ele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, então não tem. As pessoas falam, pede para fulano que ele atende, pede para ciclano, isso é tudo invenção humana. Perdoe falar assim, mas é. Né? A palavra diz que ele, Jesus, é o único. Ele é o caminho, a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta você pedir para fulano, para ciclano, para santa tal, para santo tal, para fulano, para padre, para pastor, para fulano, para... Não. Você tem que chegar diante de Deus, né, em oração, no nome de Jesus, tá certo? Orar a Deus, não adianta orar para fulano, para ciclano, orar a Deus, né, no nome de Jesus, confessando os seus pecados, se arrependendo dele, deixando a idolatria, deixando as coisas que não são de Deus, e receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele vai trabalhar na sua vida, vai te dar o Espírito Santo, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Né? Nunca mais. Logicamente que tem pessoas que não vão entender isso, não vão aceitar, familiares, muitas vezes, amigos. Mas o caminho é esse. O caminho é Cristo Jesus, ele não tem outro. Amém? Que você possa crer nisso que eu estou falando. Está aqui na palavra, Marcos capítulo 2, verso 13 a 17. Querendo o Senhor Deus, nós estaremos gravando então o 10º, né, vídeo, já que esse aqui é o número, dentro ainda do Evangelho que escreveu Marcos. Amém? Querendo o Senhor, estaremos aqui. E a minha oração por você que está ouvindo é que você venha crer, né, no Evangelho, na palavra, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados, né, e seguir a Jesus. Somente a Jesus. Como é que eu faço para seguir Jesus hoje? É pela palavra. É preciso conhecer a palavra, pela fé. A fé vem pela ouvir a palavra de Deus. Você ouve, crê, né, gera uma fé, e pela fé você recebe o Espírito Santo, recebe a salvação, a graça de Deus na sua vida, e Deus vai passar a dirigir a sua vida e você vai seguir a Jesus. E um dia ele vai vir buscar a cada um de nós, todos aqueles que são seus, que receberam a ele como Senhor e Salvador. A vinda dele está próxima, muito, muito próximo. Olha o mundo como é que está, olha a situação como é que está. O mundo não tem nada a oferecer para nós não. Jesus. Jesus é a única esperança nossa. Amém? Que você possa receber, não só você, mas toda a sua família, sua casa, seus amigos, seus parentes. E um dia vai ser só alegria no céu. Nesse mundo nós vamos ter aflição ainda, tribulação, mas no céu nós vamos ter só alegria com Deus. A vida é eterna, não é uma vida passageira que nem essa aqui. Uma alegria passageira igual essa aqui, né? 60 anos, 70, 80, pessoas morrendo aí com 30, assassinadas. Semana mesmo teve um assassinato aqui de um jovem, 30 anos. Então o mundo não tem mais nada para oferecer para nós. Mas Jesus tem vida e vida eterna. E a minha oração para você é essa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.